Acho que a primeira finalização foi com o Juliano, com menos de 1 minuto, 2 minutos, mas foi para fora. Essa foi a primeira finalização. Acho que não jogamos bem o primeiro tempo, tivemos muita dificuldade. O adversário impôs o jogo contra a gente, né? A gente sabia como era difícil jogar, mesmo impondo, a gente foi neutralizando, não dando tantas oportunidades de chegar na nossa área para o Cássio ter que fazer alguma defesa. Tomamos um gol numa bola de uma felicidade extrema, né? Um chute maravilhoso, mas que descuidamos na saída da pressão sobre a bola. Isso vai criando mais dificuldades num jogo que a gente já não estava bem, né? O jogo requeria mais disputa física, o jogo requeria mais imposição para depois tentar jogar, e a gente perdeu a maioria das disputas, né? Quando um time não está bem, não consegue sair de trás tocando, porque o adversário te pressiona e te dificulta para não deixar você sair, você tem que ter uma outra solução. E a gente nunca encontrou essa outra solução, algumas por característica de jogadores nossos, né? E outras porque a gente, em termos de leitura, teve longe de achar soluções para melhorar. No intervalo, 2 alterações, né? Yuri já entrou um pouco descontado no jogo. Então a gente já achava que o jogo estava muito difícil para ele, ia jogar contra o vento na segunda parte, ia ter que segurar a bola na força mesmo, e Felipe foi escolhido para fazer isso. Acho que ganhamos mais um jogador também com a entrada de Pedro, e não fomos nunca brilhantes e nunca jogamos bem, mas segundo tempo disputamos o jogo, né? Dentro das nossas condições, dentro das limitações que tínhamos para hoje, mas disputamos. E é isso que eu quero da equipe. Quando não se consegue jogar bem, quando não consegue ser superior, e algumas das explicações são pela qualidade do adversário, ele está disputando o título, não é à toa, ele está disputando o título porque ele vem fazendo uma campanha muito boa e tem um time muito bom. Tem um time jovem, de média de 25 anos, né? Então entram outros fatores que levam o jogo para um lugar que a gente tem que saber entender. E eu acho que a gente esteve um pouco longe de entender isso, a não ser na última parte, que a gente disputou e tentou, de alguma maneira, com uma chegada mais forte, com 2 jogadores de beirada, com um pouco de cruzamento que a gente chegou, para tentar empatar o jogo, mas era pouco. Acho que foi justo o resultado, o Bragantino foi melhor do que a gente e mereceu a vitória. Oi, mano, tudo bem? Satisfação em revê-lo. Obrigado, igualmente. Você citou aí a média de idade do Bragantino. Nesse início de trabalho você está postando os jogadores mais experientes, né? Hoje 6 com mais de 30. Isso não quer dizer muita coisa, que você já foi campeão com 10 com mais de 30. E o Bragantino só tinha 1 hoje. Mas a gente vê a intensidade do adversário, que foi, como você disse, marcando pressão, correndo muito mais e brigando muito mais pela bola. Fazer uma reflexão, claro que não é um momento de mudanças, mas o Corinthians precisa desse fôlego novo. Isso também fez uma diferença no jogo. Como é que você analisa? A gente tem que cuidar um pouco sobre o fato de definir que isso é de um jeito e do outro jeito é obrigado a ser diferente. Outras equipes mais jovens vieram aqui e tiveram muita dificuldade. Isso é mérito do Bragantino. A gente tem que saber reconhecer isso, né? Eu vejo muita gente elogiando o trabalho e a campanha do Bragantino. Quanto o Corinthians, merece o mesmo elogio. A gente não pode descontar isso, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não pode, quando perde, que é uma exceção aí nos últimos jogos, logo atribuir a faixa etária dos jogadores. Não pode, não é assim em futebol. Tem muito time experiente que faz jogos e compete com característica de jogo como é. O nosso time é um time mais técnico. Por característica dos jogadores, ele é um time mais técnico. Aí é que, às vezes, um tipo de jogo dificulta ainda para a gente jogar, porque o jogador técnico, ele sempre quer levar para o jogo técnico, né?
O gramado teve mais seco, tinha bastante vento, a bola foi disputada, salta a bola para lá, salta a bola para cá. É difícil jogar tecnicamente às vezes, né? E com uma pressão de marcação extremamente forte, é mais difícil ainda. Então você começa a errar passe, começa a não circular a bola com qualidade e não consegue construir. Aí é outro jogo, você também tem que saber jogar esse jogo. Isso vai acontecer sempre, né? Mas eu não acho que o maior problema esteja aí, né? O maior problema do jogo foi que o Bragantino foi melhor do que a gente. Mano, Alex Dinarte, da Central do Timão. O que dá para tirar de lição, de coisa boa do comportamento do Corinthians hoje aqui em Bragança? Primeiro tempo, o time não conseguiu, o meio-campo, né, ficou devendo muito, tanto na marcação, também na armação, né? Pouco finalizou. Queria que você dissesse o que dá para tirar de positivo desse resultado negativo aqui hoje em Bragança. Obrigado. Saber os jogadores que numa hora de dificuldade a gente vai estar contando com eles sempre, né? Você vai selecionando, você vai vendo. É importante a gente entender o momento de cada um, sem mais nem menos, sem nenhuma dificuldade, com mais trajetória, menos jogo. Porque o futebol é isso, você precisa competir. Quando você não consegue ser tão superior tecnicamente, você tem que competir. E eu acho que a gente não fez nenhuma coisa, nem outra coisa no primeiro tempo. Mano, aqui na frente, por favor. Henrique Figliotti, Identidade Corintiana. Mano, eu queria que você fizesse uma análise da atuação do Matias Rojas e também da conduta desde a chegada do atleta e como melhorar essa conduta, esse fundamento em relação a ele para que dê resultado dentro de campo. Bom, a gente já abordou um pouco sobre isso. Eu acho que o momento é inadequado, porque é em cima de uma derrota e vai ficar parecendo que nós estamos transferindo para Matias as responsabilidades todas por nós não termos conseguido vencer. E eu não acho isso justo, né? Já falamos, você precisa entender a característica de cada um. Também você precisa entender a característica do Corinthians, a tradição do Corinthians como jeito, como identidade de time, como característica que o torcedor gosta de ver vestindo a camisa do Corinthians. E eu acho que com calma as coisas vão entrar no lugar. A renovação ou não do Renato Augusto. Lógico que tudo também vai ficar embarreirado nesse momento pela questão política, já que logo tem eleição no clube. A gente não sabe se a situação permanecerá ou não no comando administrativo do Corinthians. O Renato trabalhou com o Mano Menezes em 2014 no Corinthians. Conhecendo o Mano, qual você acha que seja o ideal de time para 2024 dele no Corinthians? Acho que a primeira coisa é buscar essa intensidade, é buscar um time que seja mais agressivo, um time que seja mais equilibrado. É claro que ele falou, inclusive, o que a gente estava falando, né? Do Corinthians ter uma essência mais técnica do que física. Só que o futebol hoje talvez seja até mais físico do que... Sim. Talvez não, é mais físico do que foi. E eu acho que essa distância de físico e técnico, o físico já está até se sobressaindo. Então ele vai buscar equilíbrio. E ele vai buscar jogadores com a capacidade de ter mais ritmo, de ter mais agressividade, de cumprir função. E eu acho que o Romero, por exemplo, joga muito por isso, porque é um jogador que cumpre função. Tecnicamente, tem seus problemas? Concordo, não vou discordar do torcedor que acha isso. Mas é um cara que trabalha pro time. Eu espero... o São Paulo fez muito esse movimento da virada do ano passado para esse. De abrir mão de até alguns jogadores que tecnicamente entregavam mais. E eu falei em vários momentos aqui, o São Paulo tá montando um time, depois traz Lucas, traz o Rames, aí tecnicamente você sobe. Mas o São Paulo, somente pelo Rogério, o Rogério tinha muito essa ideia, que a gente precisava, o Rogério falava, a gente precisa de um time mais competitivo, mais físico, que se imponha, que consiga manter resistência de jogo por muito mais tempo. O Corinthians não é assim. Então eu vejo o Corinthians indo pro mercado, e aí o jogador que é isso e técnico, esse não tá aqui, esse é difícil. É mais difícil de achar. Então você vai ter, o Corinthians vai ter que ser muito criativo no mercado, vai ter que trabalhar muito pra esse elenco, coisa que não é nos últimos anos. O Corinthians só vai no jogador que já passou lá. Você fez, não, é a mesma comparação do São Paulo. O São Paulo passou exatamente por isso. É isso. Cansou de passar a temporada, saía a temporada, entrava a temporada, repatriava jogador que deu certo 7, 8, 9 anos antes, 9 anos atrás.
é muito difícil de dar certo de novo. Né? A começar que o cara tá 7, 8, 9 anos mais velho. Sim, e às vezes não é nem por falta de comprometimento do cara mesmo, o cara não consegue entregar mais, sim, entendeu? Eu acho que vários desses veteranos, dentro de uma estrutura mais organizada, eles podem entregar. Se você me perguntar, renova com o Fábio Santos ou fica com o Bidu, eu prefiro ter o Fábio Santos para jogar 30 jogos por temporada. Eu prefiro. Tem gente que vai preferir, acho que é o Bidu e tal. Eu acho, por exemplo, o Fábio Santos e o Fagner, eu acho que são jogadores que eles podem estar no elenco do ano que vem. Só que eles não podem ser o jogador que vai jogar 60 jogos na temporada. Aí você vai matar os dois vão matar o time, e aí a gente vai viver isso tudo de novo. Então, o Corinthians precisa ser criativo. Você precisa olhar pro mercado. Se você não trouxer cara à altura, Renato, acaba jogando... Exatamente. Entendeu? Porque... O português, como é que é o nome do português lateral Rafael direito? Ramos. Cara, começou bem, Rafael Ramos não sobe no ônibus já faz um tempinho, então, né? Tá, o Júnior Moraes, que veio até do o Maná Shakhtar, passou na frente dele. né? O Júnior veio também. Sim. O Júnior podia ser hoje o companheiro do Yuri Alberto. Que essa sombra ela é mais complicada, caras que têm histórico vencedor. Professor Paulo Silas, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, na primeira página. Deixa eu só falar do time que o Mano tava lá. O Mano tava lá. O Inter, Rocher, Hugo Malho, o Ener Valência, olha a subida do Alan Patrick, o Wanderson, o próprio Maurício. As duas últimas janelas de meio de ano do Internacional. Que verdade seja dita, o Mano pouquíssimo aproveitou. Aproveitou somente alguns desses reforços e por poucos jogos, coisa de 1, 2 jogos, foi muito rápido. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação depois de mais uma vez ver o golaço. Não, esse foi quase golaço do Elinho, esse passou perto mesmo. Olha lá. O Botafogo segue na liderança, tem 2 jogos a menos do que o Palmeiras, mas já são os mesmos 59 pontos. O Bragantino tem 1 ponto a menos só e 1 jogo só a mais do que o Botafogo. Amanhã o Botafogo iguala o Bragantino no número de jogos e tem uma parada pra lá de indigesta que, se der tempo nesse Sport Center, a gente vai tratar mais à frente, mais a seguir, que é o Vasco em São Januário. E ali o Bragantino é o terceiro colocado com 58, o Grêmio com 56 pontos, os últimos 3 conquistados ontem, numa vitória magrinha, mas importantíssima em casa, contra o Bahia, gol de Luizito Soares, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. Essa é a parte, digamos, mais confortável da classificação. Teremos os últimos 10? Não, vamos tratar por enquanto Vamos falar? Então vamos mostrar agora do 11º ao 20º colocado do Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Internacional, depois da vitória de hoje sobre o Cruzeiro, não corre mais riscos, com 42 pontos, faltando para disputar pelo que joga também, 18, né? Precisa ganhar 3. É muito difícil que não faça 3 pontos em 18, né? O Cuiabá vem na 12ª colocação com 40, Corinthians 40 pontos, parou aí nos 40 hoje, Bahia 37, Santos 37, Cruzeiro e 37. O Vasco também pode chegar aos 37 pontos nessa segunda-feira. Goiás, que joga agora com o Coritiba, é o 18º, o Coritiba 19º e o América 20º. Pensando de novo na ponta de cima da tabela, o Bragantino a gente sempre tratou, tirando o Luiz Fabiano no resenha da rodada, né, Capito? Luiz está uns 3 resenhas sempre tratou com certo descaso, um certo... mas não vai chegar. Aí o Lugano fala, não vão deixar, vão começar a cair na área do outro lado e vão dar pênalti, vão complicar a vida do Bragantino de alguma maneira. Não sei, tomara que isso não aconteça. Mas é uma campanha... Bola por bola, é candidatíssimo ao título. Concorda comigo, Renato? É isso. Em trabalho? Não, em pelo que tá jogando, pelos jogos que tem, os jogos que tem em casa. E por ser franco atirador. Sim. Assim, óbvio, o Bragantino, que é o time o clube que cedeu a SAF, né, pro Red Bull, tem até um pouco mais de tradição, mas assim, não tem pressão. Sim. Você tá trabalhando ali tranquilinho no interior ali, um time jovem. Esse é um lado que pode ser positivo. E um time confiante, que você vê, a molecada tá arriscando, tá fazendo, fisicamente tá no ápice, o time tá voando. Eu não descarto não, Plihal. Tô com... Tem um monte de broco, um monte de jogo difícil. Eu imagino... Mas todo mundo tem isso aí. Tudo bem, isso. Os jogos, confrontos grandes, todo mundo vai...